Abertura. Aviso de possibilidade de proibição dos títulos de apelido. Acento escrito com letras podem e outras de proibição. Olá! É cada vez maior o número Marina de Campos. brasileiros que decidem deixar o país e encarar uma nova vida no exterior. Mas, para quem tem filhos, essa escolha precisa levar em consideração outros fatores além das oportunidades de emprego. Educação, qualidade de vida, segurança, direitos de convivência em caso de separação dos pais. Tudo isso precisa ser avaliado. Em Portugal, por exemplo, o acesso às escolas é garantido a todas as crianças, mas a educação não é totalmente gratuita. A Flávia mora em Lisboa com o marido e conta como matriculou o filho na creche portuguesa aos 3 meses de idade. Flávia, como funciona aí? Marisa Pessoa de Portugal, na Europa. Indicação pontiaguda em Lisboa, Portugal. Bandeira de Portugal. Praça do Comércio. Ponte 25 de Abril. Bairro residencial de apartamentos. Olá, sou a Flávia Costa, gestora de recursos humanos, de recrutamento digital e vivo em Lisboa desde setembro de 2017. Sou casada e tenho um filho, o Tom, de 11 meses. Diz olá, Tom. Tom beija Flávia, está no colo dela. Flávia e Tom saem do prédio onde moram. Quando o Tom nasceu e fez 3 meses, eu entrei em contato com uma creche aqui do bairro, que era creche e pré-escola, ou seja, ela vai de 0 a 6 anos. E uma semana depois, eu recebi a ligação de que eu estava contemplada com uma vaga para o Tom. E foi muito rápido, mas essa não é a realidade de Portugal. E quando chegou o momento do Tom ir para a creche, que foi com 5 meses e meio, como qualquer mãe e mãe de primeira viagem, eu estava muito receosa, né, de como seria a adaptação dele. A creche ela abre às 7 da manhã e fecha às 7 da noite. Eu não deixo o Tom nesse horário completo lá, mas é o horário que funciona. E faz toda a parte de alimentação lá, de atividades. Quando nós inscrevemos o Tom para essa creche pré-escolar, tínhamos pago uma taxa, né, de matrícula e depois, de acordo com a nossa renda, né, minha e do Rodrigo, o governo estabeleceu, é uma creche pública, então o governo estabeleceu quanto que nós iríamos pagar mensalmente. E dentro desse valor que a gente pagava mensalmente, está incluso toda a parte de alimentação, enfim, a única coisa que não está incluso são as fraldas, os cremes, os lenços umedecidos, enfim. Depois, no meio do ano de 2022, o governo teve um decreto que estabeleceu que todas as crianças que nasceram a partir de setembro de 2021 tinham direito à creche gratuita. Então, atualmente, nós não pagamos nada, pagamos 0, e ainda tivemos a taxa de matrícula devolvida, reembolsada. Estamos numa creche pública, mas isso também serve para as creches particulares. É uma realidade muito importante e essa decisão foi, dentre outras coisas, porque há uma grande quantidade de jovens que saem daqui do país, de Portugal, e procuram outros países para viver. Então, também é uma forma do governo incentivar para que, com o aumento da natalidade, as pessoas também fiquem aqui em Portugal. Pais buscam filhos em colégio. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora e advogada de Direito Internacional, Renata Álvares Gaspar. Doutora Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria saber o seguinte, a Flávia contou de uma coparticipação no momento da matrícula. Todos os países dão gratuidade para os filhos de imigrante? São muitos os países que têm essa gratuidade?
Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Renata Álvares Gaspar, Bem, doutora em na Direito Internacional. verdade, não são a maior parte dos países, mas sim há uma recomendação de órgãos internacionais, como a Unicef e a OCDE, de que essa educação, sobretudo essa educação pré-escolar, essa educação de creche e desses primeiros anos de vida até 3, 4 anos, que ela é muito importante para o desenvolvimento do futuro profissional e, portanto, do país. Então, à luz desse entendimento que vem baseado numa série de estudos desenvolvidos no mundo, existe uma tendência dos países oferecerem a gratuidade ou bem uma coparticipação, mas de acordo com o orçamento familiar de pai, mãe, de tutores ou cuidadores. Agora, com relação aos migrantes, as pessoas que se mobilizam e que transitam de um país a outro, em geral, dentro dos países que compõem o sistema da ONU, não há possibilidade de fazer diferença entre nacionais e pessoas migrantes. A gente já nem usa mais o termo estrangeiro, porque o termo estrangeiro ele está imbuído aí de muito preconceito, né? Então, essa nova configuração legal global determina que todas as pessoas sejam consideradas pessoas com independência da qualidade, da nacionalidade, enfim. E agora a Flávia também contou sobre essa nova lei que tem em Portugal sobre a gratuidade para crianças que estão em creche. Essa também é uma regra mundial, levando em consideração principalmente aí a Agenda 2030, todas as metas globais que estão envolvidas aí a questão do direito à educação? Isso, excelente a sua pontuação. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos que sustentam a Agenda 2030, no objetivo 4º, se determina que a educação é uma prioridade. E quando a gente fala em educação, a gente fala de educação com igualdade, educação inclusiva e educação permanente. E essa educação pré-escolar ela é importantíssima. Então, em função desses relatórios, desses últimos relatórios da OCDE e do Unicef, um é de 2017, outro é de 2019, há uma tendência dos estados a darem mais atenção a essa educação pré-escolar. Porque, veja bem, os países que concedem gratuidade ou uma coparticipação que é possível pagar, geralmente não faziam isso no ensino pré-escolar. Faziam no tempo de alfabetização, por exemplo, alguns até no sistema inteiro. A França, por exemplo, a gratuidade da educação é do começo ao fim. Né? Então, para franceses e para pessoas migrantes. Então, isso é uma tendência porque se compreende que a educação está absolutamente vinculada ao desenvolvimento. Vamos voltar agora para Portugal. A Flávia explica como é feita essa seleção da escola pelo governo português e conta ainda que até mesmo quem está em situação irregular tem direito a matricular o filho por lá. É com você, Flávia. Bairros próximos ao Rio Tejo. Prédios com arquitetura antiga. Torre de Belém durante o dia. Rio Tejo ao fundo. Portugal leva a questão da educação muito a sério. Independente da sua situação, se você está aqui como imigrante legal ou ilegal, se você tiver filho entre 6 e 18 anos, né, essa idade, seus filhos vão ter a possibilidade de estar dentro das escolas. Portugal não abre mão que as crianças fiquem sem estudar. E basta você ter um passaporte válido, preencher uma ficha de matrícula, enfim, facilmente consegue uma escola. No nosso caso, o nosso filho, ele está numa creche pré-escola que vai de 0 a 6 anos e só quando ele fizer os 6 anos é que nós vamos procurar uma nova escola para ele. E nesse caso, se nós formos procurar escola pública, nós temos que procurar do nosso bairro. E caso não tenha vaga no nosso bairro, é que a gente pode procurar em outros lugares. Mas se for particular, como nós iremos pagar, pode ser em qualquer lugar, né? Então depende muito das suas escolhas. Alunos em sala de aula. Vinheta, como funciona? Doutora Renata, não são todos os países que permitem essa inclusão de alunos em situação irregular, né?
Não, na verdade não. E quanto mais é receptor de pessoas Renata Álvares migrantes no Gaspar, país, doutora em Direito Internacional. mais talvez administrativamente ele possa inviabilizar esses acessos para tentar frear ou para tentar conter ondas migratórias, né? Mas, à luz da proteção internacional dos direitos humanos, nenhum Estado pode fazer isso, pode inviabilizar ou fazer diferença entre pessoas nacionais e pessoas migrantes, com independência do status em que ela se encontra no país. Por quê? A toda pessoa é garantida a sua dignidade. E essa trama internacional de proteção à criança, à infância e à juventude, ela não permitiria, ela não aceitaria como um ato legal algum país evidentemente ou flagrantemente se comportar dessa forma. Agora, existe algum tratado internacional que aborda essa questão, principalmente sobre a ótica dos refugiados, das crianças refugiadas? Então, a gente tem uma série de tratados de proteção da criança e da juventude, tratados gerais e tratados específicos, inclusive tratados que disciplinam a forma de acolhimento das pessoas migrantes. E ali, a educação e a saúde são questões básicas, né? Entendi. Aqui no Brasil, nós temos uma política de inclusão desses refugiados ou desses migrantes? O Estado brasileiro ele recebe pessoas nacionais e pessoas migrantes no sistema público e no sistema privado. Só que o que a gente entende é que falta uma política pública para acolhimento das pessoas migrantes, sobretudo aquelas que não têm o mesmo idioma que o nosso. Porque, às vezes, a criança ela tem condições de entender e de compreender e de aprender, mas talvez ela tenha certa dificuldade em se expressar por um período. Que o nosso sistema acolhe e todas as crianças nele, isso sim. Então, apesar de toda a luta por anos de que se há creche, não há creche, o ensino nos primeiros anos, a tendência sempre é de aumento. Inclusive, o relatório da Unicef para o Brasil, ele é muito animador nesse sentido, né? É um direito, então. É um direito. É um direito. Vale frisar, se você me permite 2 segundinhos, que mais de 75% dos países da América Latina, elas fazem esse acolhimento a pessoas migrantes e pessoas nacionais, sobretudo nesse ensino de pré-escola. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos agora explicando como funciona aí. Vinheta de transição. No centro, como funciona aí. O Como Funciona Aí está de volta e a gente fala agora de uma situação que ninguém espera, mas que pode acontecer com qualquer família, a separação do casal. E nestes casos, como ficam as crianças, a guarda dos filhos. A Milene mora em Beirute, no Líbano, e é casada com Ziad, um libanês. E são eles que vão contar pra gente como são as regras por lá em caso de divórcio. Globo terrestre. Imagem se aproxima do Líbano no continente asiático. Indicação pontiaguda em Beirute, Líbano. Bandeira do Líbano. Mesquita Al-Amin. Hotel de luxo perto da orla. Falésias próximas aos prédios. Olá, Milene meu Costa nome é Saliba, Milene, técnica sou em brasileira, enfermagem. casada com um libanês, tenho 3 filhas, Sabrina, 18 anos, Jennifer, 13 anos e Maribela, com 6 anos. Somos casados há quase 19 anos, vamos fazer agora, e eu moro no Líbano há quase 15 anos. Milene dirige pelas ruas de Beirute. Ela se filma junto à Rocha dos Pombos. Nós vamos contar agora como funciona o sistema aqui no Líbano em caso de separação. Ziad vai falar. Marhaba, olá, tudo bem? Sou Ziad Tomi Saliba. Ziad Tomi Saliba, libanês, comerciante. Libanês mesmo, moro no Beirute, no Líbano, Beirute de Quene. Aí como funciona aqui? Aqui, o Líbano, foi construído em religião, tem várias religiões. Muçulmanos tem várias religiões, xiita, sunita, por exemplo, nós como cristão tem ortodoxo, tem católica, tem maronita. Então, eu sou ortodoxo. Em caso, exemplo, vamos falar sobre separação da família. Aqui nós temos juiz que condena os roubos, que mata, mas o caso de separação
dentro da própria religião, tem um juiz que ele condena se pode separar ou não pode separar. Ele que vai falar. Eu posso, exemplo, se Deus me livre dessa palavra, se quero separar, primeira coisa que eu faço, eu vou no aeroporto, nós temos um aeroporto aqui no Líbano. Aí eu vou lá, eu boto o nome dela e dos meus filhos que não pode viajar sem minha autorização. Eu só vou lá falar. Claro, eu vou mostrar meu documento, vão saber. Sobre guardas, a gente entra em acordo dentro de um juiz. Mas se for o caso de uma separação assim litigiosa, no caso com briga mesmo na justiça de querer guarda, normalmente eles costumam dar para a mãe até os 6 anos, mais ou menos? 6, 7 anos depois, se eu quero, eles... Aí ele vai ter o direito. Aqui o pai consegue com mais facilidade, pelo menos é isso. Mais que a gente uma coisa entende. que se separamos, quer ela casar, logo eu pego os filhos. Ele tem direito. Ela perde totalmente, mesmo se tem 2 anos os filhos, eu posso pegar. Mas se ele casar, ele não tem problema. Não tem ele problema. pode levar os filhos mesmo assim, entende? Em sala de aula, a menina escreve em caderno. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar sobre esse assunto com a professora e advogada de Direito Internacional, Renata Álvares Gaspar. Doutora Renata, a gente viu aí uma regra bem diferente do que a gente está acostumado. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como funciona nesses países com as leis islâmicas, né? É importante ficar atento também em casos de divórcio. Exatamente. Renata Álvares Eu Gaspar, diria que tem que doutora em ficar Direito atento até Internacional. mesmo antes do divórcio, para pensar mesmo no casamento e no traslado de residência para algum país de origem islâmica, né? O direito muçulmano, ele é de base religiosa, ele repousa no Alcorão, e a mãe disse que a mãe fica com a guarda até 6 anos, não, é até 7 anos. Então, funciona dessa forma. Nos primeiros anos de vida, se há um divórcio, essa criança ela fica com a guarda exclusiva da mãe, porque a mãe tem que amamentar e tem uma compreensão de que é a mãe que tem que educar nesses primeiros anos, até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, a guarda é exclusiva do pai, porque nesse regime, nesses países, alguns são um pouco mais abertos, outros mais fechados ainda, mas, no geral, nesses regimes, o direito sempre é do homem, né? Tanto que a mulher, ela é considerada como subcidadã. Você observa aqui na fala dele, ele disse assim, se eu vou me separar, eu deixo o nome dela no aeroporto e ela não pode sair. Por quê? Eles querem evitar que ela saia do país numa situação de sequestro internacional, porque aí eles não conseguem aplicar essa lei, por exemplo, nos países ocidentais, porque ela viola direitos humanos, né? E a gente tem um tratado, uma convenção, na verdade, a Convenção de Haia, que trata justamente dessa situação, em caso aí de subtração de menores, subtração internacional de menores, né? Exatamente, só que os países muçulmanos, eles não aderiram a esse sistema de Haia, de proteção das crianças, né? O Brasil, das 2 convenções, ratificou que é aquele de regresso imediato. Quando o sequestro ou essa abdução da criança ocorre ilicitamente até 1 ano, você pode colocar em marcha os procedimentos dessa convenção para que a criança seja retornada no lugar da residência habitual e lá sejam decididas as questões de guarda, proteção do menor, enfim. Só que os países muçulmanos, eles não aderiram a essa convenção, se eu não me engano, nem os mais abertos, e, portanto, eles não estão obrigados a esse sistema. Então, eles aplicam o direito deles de base religiosa, em que o homem tem muito mais direitos do que a mulher. Agora, a Convenção de Haia também, ela disciplina essa questão, no caso da separação e da discussão em relação à guarda, vai valer a lei não do nacional, vamos dizer assim, da onde a origem da criança, mas da onde ela reside, não é isso?
Da residência. Ela escolhe, a gente chama de elemento de conexão, a residência habitual da criança. E essa escolha da Convenção de Haia é uma escolha porque ela preza pelo princípio de superior interesse da criança. E se entende que o superior interesse da criança é a estabilidade no tempo e no espaço. Então, ela não pode ser retirada de forma abrupta, sem alguma razão plausível que justifique, como uma violência, por exemplo, né, do lugar em que ela habitualmente está construindo sua vida, está inserido no sistema escolar, tem os seus amigos, enfim. Vamos voltar agora para o Líbano. A Milene e o Ziad explicam outras regras culturais e tradições do país que influenciam diretamente no direito das crianças. Avião voa sobre Beirute. Prédio com a bandeira do Líbano. Setor hoteleiro próximo da orla. Rocha dos Pomos em meio ao mar. Aqui o casamento não Milene tem Costa casamento Saliba, no cartório. técnica em O enfermagem. casamento no caso, religioso. No território libanês não tem cartório, mas você pode Ziad casar no Saliba, cartório e vai lá registrar. fora e registrar aqui. Não Exemplo, tem problema, as mas pessoas- aqui no Líbano não tem cartório. É sobre, exemplo, como eu falei, meu nome, Ziad Tome Saliba. Meu nome do meu pai e nome da família. Sempre no meio vai ter nome do meu pai. Exemplo, qual o seu nome? Eu falo, meu nome é Ziad Tome Saliba. Exemplo, minha filha, Maribela. Ela, Maribela Ziad Saliba. Mas isso, mas na identidade, eles botam nome do pai e sobrenome. Mas Aqui, quando a vão identidade falar, libanesa botam das crianças. logo, botam Maribela Ziad Saliba, Jennifer Ziad Saliba, Sabrina Ziad Saliba, assim. Aqui, ó, esse é um documento de família, no caso, que aqui é que entra a família, você é casada com não sei quem, com a família tal, e os filhos. Aí toda vez que você tem um filho, você vai lá, faz outro papel como esse, e aumenta o número de filhos e vai preenchendo isso daqui. Milene sorri. Estão reunidos a família. Vinheta, como Doutora funciona aí? Renata, quais as implicações tem aí para o direito da criança a ausência do sobrenome da mãe? Então, veja que essas questões de proteção dos direitos humanos, Renata elas Álvares são muito Gaspar, complexas, doutora em né, da Direito gente Internacional. tratar. Na verdade, no direito de base religiosa, o direito da criança é muito bem cuidado. É muito bem cuidado. Então, eles têm direito a uma alimentação específica. Se a mãe não... a mãe tem o dever de alimentar até 2 anos no peito. Ela só pode não alimentar se ela não tiver leite. E aí, se ela tiver que fazer introdução alimentar, tem que ser uma alimentação específica que o governo determina que é saudável para a criança. A criança, ela tem o direito à sua descendência. Então, mesmo que ela é adotada nos sistemas muçulmanos, por exemplo, a família que adota não tem o direito de apagar a descendência dela da família originária. A família originária vai sempre ser mantida. Ocorre o que nesse sistema? É que todo esse direito é vinculado ao direito paterno. Então, o que é descendência para esse direito? É da família paterna. E esta questão, para nós do Ocidente, é uma violação de direitos humanos. Porque e a mãe? E a descendência? E a ascendência materna? Ela fica apagada? Então, no caso desse sistema, pelo lugar da colocação do nome para garantir a descendência, para eles, essa ascendência e descendência, ela é só paterna. Excelente. Eu queria tratar outra questão com a senhora. É o seguinte, no Brasil, a gente tem a guarda compartilhada e ela não define o local onde essa criança mora. É permitido, inclusive, por exemplo, que um pai, um genitor more no Brasil e outro fora do Brasil? Então, essa pergunta é excelente, porque o nosso sistema, ele não conhecia a guarda compartilhada até pouco tempo, né? E agora é a regra. A regra é a guarda compartilhada. Mas como que funciona? A guarda compartilhada, ao contrário do que a imensa maioria das pessoas pensam, ela não significa que a criança vai residir uma parte do mês na casa de um e a parte do mês na casa de outro. Não. A guarda compartilhada significa que nenhum dos dois renuncia ao dever de acompanhar e decidir sobre a vida do menor. Então, quando a gente faz guarda compartilhada, a gente faz guarda compartilhada determinando a residência dessa criança numa das casas, ou paterna ou materna, dependendo ou do acordo entre partes ou da idade da criança, que aí
por algumas razões, ter que ficar com a mãe, sobretudo para amamentação. Então, nesse sentido, não há impedimento de que haja guarda compartilhada com pais que residam em países diferentes. Inclusive porque esse sistema atual de comunicação, ela permite que a gente regulamente visitas até por esse meio eletrônico ou pelas plataformas como Zoom, Meet, seja ela qual for, que permite videoconferências online. Que fique claro, então, que é o compartilhamento de responsabilidades. É possível, por exemplo, usar a tecnologia para fazer esse compartilhamento, por exemplo. Exatamente. Então, nenhum dos pais perde o poder na guarda compartilhada de decidir sobre a educação, a saúde e o desenvolvimento do seu filho. Porque antigamente, se você lembra, se determinava a guarda só para um e esse que detinha a guarda decidia qual o lugar da residência, que tipo de educação, que tipo de saúde ia adotar com a criança. Agora, não. Os dois em conjunto, tem que chegar sempre num acordo em benefício do interesse da criança e do adolescente. Doutora Renata, muito obrigada pela entrevista e a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lídia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operador de TT Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Lemos. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.